Você já sentiu aquela inquietação na alma, como se algo estivesse prestes a acontecer? Como se o céu estivesse murmurando segredos que só o seu coração consegue ouvir? Talvez hoje você tenha vivido um dia difícil, cansado, sobrecarregado, quase sem forças para continuar. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo. Deus preparou algo para você amanhã que vai te surpreender profundamente. E você precisa estar desperto para isso. O que vou te contar agora não é só uma mensagem motivacional. É um chamado direto do céu. Não ignore, Deus não se move por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque o próprio Espírito está tentando te alertar de que algo invisível já está se movimentando em seu favor. Há uma resposta se formando, uma cura sendo liberada, uma porta sendo destrancada. Mas será que você está pronto para enxergar? Se você sente que essa palavra é para você, se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir isso. Não segure essa bênção só para você. Deus, eu confio no invisível, porque sei que o teu plano é maior que o meu entendimento. Escreva essa frase nos comentários como um compromisso de fé. Desafie-se a crer mesmo no escuro. A vida nem sempre nos dá aviso prévio. Às vezes, somos lançados direto para o meio de uma batalha espiritual sem nem entender de onde veio o ataque. Problemas se acumulam, o cansaço da alma aperta e o inimigo sussurra mentiras que tentam nos fazer duvidar da promessa. Mas é nesse campo invisível que a verdadeira guerra acontece. E é aí que você precisa entender. Você não está sozinho. Deus já te equipou com armas que o mundo não vê, mas o céu conhece bem. A fé inabalável, a oração sincera, a obediência ao chamado divino. É através dessas armas que se conquista a vitória nas batalhas espirituais. Não importa o tamanho do gigante. A vitória vem quando você permanece firme, mesmo tremendo por dentro. Não se trata de parecer forte, mas de confiar na força interior que vem da presença de Deus. Quer um conselho direto? Comece seus dias orando com intencionalidade. Repreenda em voz alta tudo o que tenta te abater. Leia o Salmo 91 como escudo e armadura. Declare promessas de vitória, mesmo que os seus olhos ainda vejam desvantagem. A guerra pode parecer injusta, mas o final já foi escrito. Com Deus, a vitória é garantida. Agora é só não desistir no meio do processo. Ter fé quando tudo está indo bem é fácil, mas manter essa fé quando o chão parece sumir debaixo dos pés, aí é que está o verdadeiro desafio. Em tempos de dificuldade, a fé deixa de ser apenas um discurso bonito e se torna a âncora da alma. É nesse momento que ela revela sua verdadeira força. Não como uma fuga da dor, mas como um farol em meio à escuridão. Talvez você esteja enfrentando um daqueles dias em que a esperança parece fraca e as orações parecem bater no teto. Nesses momentos, lembre-se, a fé não é ausência de medo, é decisão de confiar mesmo quando nada faz sentido. É dizer, Deus está comigo, mesmo quando o diagnóstico assusta, a conta aperta ou a notícia dói. A fé não ignora o problema. Ela olha para ele e diz, você não vai me parar. Quer fortalecer sua fé? Comece com pequenos atos. Agradeça por algo todas as manhãs, mesmo que seja por ter aberto os olhos. Leia Hebreus 11 e veja como gigantes espirituais também enfrentaram desertos. Anote promessas de Deus em papéis e cole no espelho. E lembre-se, a fé que resiste às tempestades é aquela que confia no cuidado de Deus, mesmo sem ver o sol. Porque o amanhã dele sempre guarda mais do que podemos imaginar. As promessas de Deus não são como promessas humanas. Elas não vencem com o tempo, não caducam e muito menos são esquecidas. Quando Deus promete algo, Ele já viu o final, mesmo que você ainda esteja no começo. A questão é, você está disposto a caminhar pela fé até lá? Muitas vezes, confundimos promessa com pressa. Queremos que tudo se cumpra logo, que a resposta venha agora, que a bênção estoure amanhã.
Mas o tempo de Deus não é o nosso. Ele trabalha nos bastidores, lapidando o caráter, ajustando o coração e preparando o cenário. Toda promessa carrega um processo, e é esse processo que nos fortalece para sustentar aquilo que está por vir. Se Deus te prometeu algo, não desista só porque os dias parecem silenciosos. Leia Gênesis 12 e veja o que ele prometeu a Abraão. Levou tempo, mas se cumpriu. Anote o que Deus já te falou e relembre em oração. Compartilhe com alguém de confiança para que nos dias de dúvida você tenha quem te lembre. A promessa é a semente, mas a fé é a água. E mesmo quando nada brota, Deus continua agindo. Ele nunca falha. E o que ele começou em sua vida, ele vai completar. O perdão é uma das atitudes mais difíceis que podemos tomar, mas também uma das mais libertadoras. Guardar mágoas é como carregar pedras nos bolsos enquanto tentamos correr. Quanto mais seguimos, mais pesados nos tornamos. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos pede para perdoar porque Ele quer nos punir, mas porque Ele sabe que só o perdão verdadeiro traz restauração. Perdoar não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa abrir mão do controle e confiar que Deus é justo para cuidar de cada detalhe. É reconhecer que a dor existe, sim, mas que ela não precisa ser eterna. A cura espiritual só chega quando a alma solta o que aprende. E o mais bonito, Deus não apenas restaura relacionamentos, Ele restaura corações feridos, inclusive o seu. Comece escrevendo cartas que você nunca vai enviar. Ore por quem te machucou, mesmo que com lágrimas. Diga em voz alta, eu escolho perdoar. Esse simples ato já move o céu. E se você está precisando de perdão, saiba, Deus é rico em misericórdia. Basta um passo sincero e Ele restaura tudo o que parecia quebrado. Onde há perdão, o milagre já começou. Se tem algo que a mente humana luta para compreender, é o amor incondicional de Deus. A gente vive cercado de amores que dependem de trocas, condições e merecimentos. Mas o amor de Deus é o completo oposto disso. Ele te amou no seu melhor e também nos seus piores dias. Ele conhece cada parte da sua história, até aquelas que você esconde, e ainda assim escolhe te amar. Esse amor não está baseado no que você faz, mas em quem você é para Ele, filho amado. E quando a gente entende isso de verdade, algo muda por dentro. A culpa perde força, a vergonha se dissolve, o medo vai embora. O amor incondicional de Deus cura, levanta e transforma. Ele não te abandona quando você falha. Ele te estende a mão. Sempre. Quer sentir esse amor mais de perto? Pare um pouco hoje. Fique em silêncio. Leia Romanos 8 e veja como nada pode te separar desse amor. Ore como quem conversa com um pai, não com um juiz. E quando você se olhar no espelho, lembre-se, você é profundamente amado. Não por ser perfeito, mas por ser precioso aos olhos dele. O amor de Deus não muda, e é justamente isso que muda tudo em nós. Às vezes, o maior desafio da fé não é crer em milagres grandiosos, mas confiar que Deus cuidará do básico, o pão de cada dia, a conta paga, a força para continuar. E é exatamente aí que a provisão divina se revela mais poderosa. Deus não é apenas um realizador de grandes feitos. Ele é também o Deus do detalhe, do cuidado diário, do sustento silencioso. Quantas vezes você já olhou para a situação e pensou, não vai dar? E de repente, uma porta se abriu, um recurso apareceu, alguém inesperado estendeu a mão? Isso não é sorte, é cuidado. É o céu agindo sem alarde. A provisão divina nem sempre vem do jeito que esperamos, mas ela nunca falha. Onde há confiança, há resposta. Onde há fé, há sustento. Hoje, experimente orar agradecendo antes mesmo da provisão chegar. Leia Mateus 6 e veja como Deus cuida até dos lírios do campo. Faça um exercício. Anote todos os pequenos milagres de provisão que já viveu. Você vai se surpreender. Lembre-se, Deus é especialista em multiplicar o pouco e transformar escassez em abundância.
E mesmo quando a mesa parecer vazia, o céu continua preparando o banquete. Nem toda ferida é visível. Muitas pessoas andam sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas escondidas. Tudo isso vai se acumulando na alma, até que o coração começa a gritar em silêncio. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. Deus é especialista em curar aquilo que ninguém vê. A cura espiritual e emocional começa quando você se permite ser verdadeiro diante dele. Deus não espera que você esteja inteiro para chegar até ele. É exatamente na sua fragilidade que ele opera com mais poder. A presença de Deus restaura a alma ferida, toca o que está inflamado e traz alívio onde o mundo só gerou dor. E a melhor parte, ele não apenas cura, ele transforma. A dor que hoje te paralisa pode se tornar testemunho amanhã. Quer dar o primeiro passo? Fale com Deus como quem desabafa com um amigo íntimo. Abra a Bíblia no Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Procure ajuda, se necessário, espiritual e profissional. Escreva, ore, chore se for preciso. Deus não se assusta com sua dor. Pelo contrário, ele te acolhe com amor incondicional e começa ali o processo de renovação da alma. Você já sentiu que algo invisível estava tentando te derrubar? Um peso estranho, uma angústia sem nome, portas se fechando sem explicação? Isso não é só coincidência. Existem batalhas espirituais que acontecem nos bastidores da vida e por mais que não vejamos, o inimigo está sempre buscando brechas. Mas a boa notícia é: quem está em Deus não está desprotegido. A proteção divina não é uma teoria bonita, é uma realidade sobrenatural. Quando você ora, jejua, declara a palavra, você está ativando o escudo espiritual que o céu te oferece. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta desviar seu foco, roubar sua fé, apagar sua chama. Mas você foi chamado para permanecer firme, coberto pela presença de Deus e guardado por sua mão poderosa. Quer se blindar espiritualmente? Comece consagrando seus dias a Deus. Ore o Salmo 91 todos os dias como armadura. Feche portas espirituais, palavras negativas, ambientes tóxicos, vícios disfarçados. Declare com autoridade: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus não apenas te protege, ele te capacita para resistir. Porque quem anda com o Senhor anda em território seguro, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Às vezes, a força que você precisa não está fora, mas dentro. E o mais curioso é que ela costuma aparecer quando tudo parece desmoronar. É no limite das lágrimas, no meio do caos, que Deus ativa algo dentro de você. Uma força interior que você nem sabia que existia. Superar não é esquecer, é atravessar, com coragem, mesmo que com medo. E essa coragem nasce da certeza de que o céu está contigo. Quantas vezes você já pensou, não vou aguentar, e mesmo assim, você seguiu. Essa é a prova de que há algo divino sustentando você. A força interior que Deus coloca em nós não é sobre resistência física, mas sobre resiliência espiritual. É sobre não desistir do chamado, mesmo quando o cansaço grita. É sobre continuar orando, mesmo em silêncio. Quer despertar essa força? Comece reconhecendo sua fraqueza diante de Deus. Ele se aperfeiçoa nela. Leia 2 Coríntios 12:9 e se lembre que sua graça te basta. Anote conquistas que já superou. Testemunhe sua jornada. Porque a superação não é sobre o fim do problema, mas sobre a transformação que acontece no processo. E Deus está nesse processo com você, passo a passo. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua existência carrega um sentido maior, mesmo quando tudo parece sem direção. Deus não cria vidas vazias. Ele estabelece propósitos eternos. O chamado divino não é apenas para pastores, missionários ou pessoas especiais. É para você. É na sua história, com suas dores e talentos, que o céu quer agir. Muita gente espera um sinal sobrenatural para descobrir o propósito.
Mas às vezes ele está nas coisas simples. Um talento que você despreza, uma paixão que insiste em bater, um incômodo com algo que precisa mudar no mundo. O chamado nem sempre é gritante. Muitas vezes ele sussurra. E quando você responde, tudo começa a se alinhar. Portas se abrem, dons despertam e uma paz estranha toma conta. Quer se alinhar com o propósito de Deus? Ore pedindo direção. Leia Jeremias 1 e perceba que Deus te conhecia antes mesmo do seu nascimento. Observe o que te move, o que te toca. Sirva, mesmo que pareça pequeno. Deus usa os dispostos, não os perfeitos. Quando você caminha dentro do seu chamado, até os obstáculos ganham sentido. E o céu se encarrega de confirmar, dia após dia, que sua vida tem uma missão. E ela já começou. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. Ela é viva, atual, cortante como espada e capaz de transformar tudo o que toca. A transformação mais profunda da nossa vida não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. E nada penetra tão fundo na alma quanto uma verdade divina lida no momento certo. Quem mergulha na palavra, mergulha em cura, em direção e em propósito. Não se trata apenas de decorar versículos ou cumprir uma obrigação espiritual. Ler a Bíblia é como abrir uma carta escrita pelo próprio Deus ao seu coração. Às vezes, um único trecho te abraça quando ninguém mais entende sua dor. Outras vezes, um versículo te confronta como um espelho. E isso também é amor. É assim que o Espírito trabalha, com verdade, graça e transformação espiritual constante. Quer começar a viver isso? Escolha um evangelho e leia devagar, como quem saboreia uma conversa. Use um caderno para anotar o que te toca. Ore pedindo que a palavra revele aquilo que você precisa ver. E, acima de tudo, aplique, porque não é o quanto você lê, mas o quanto você vive o que lê que muda a sua história. A palavra de Deus é um convite diário para se tornar quem você nasceu para ser. O sofrimento é inevitável. Todos nós, em algum momento, passamos por vales escuros, dores que não cabem em palavras e dias que parecem não ter fim. Mas mesmo nesses momentos, há uma chama que não se apaga. A esperança, não aquela esperança rasa de quem espera por sorte, mas a esperança firme de quem confia que Deus está escrevendo algo maior, mesmo quando a página parece em branco. Esperar com esperança é um exercício de fé. É enxergar luz quando tudo parece escuro. É acreditar que a dor tem prazo, que o choro tem fim e que a promessa de Deus continua valendo, mesmo quando o coração está cansado. A esperança verdadeira não nega o sofrimento, mas o atravessa de mãos dadas com a confiança. Quer alimentar essa esperança? Leia Lamentações 3 e veja como Jeremias, mesmo no meio da dor, declara que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Escreva um diário de gratidão em tempos difíceis. Isso muda sua perspectiva. E lembre-se, a cruz foi um dia de sofrimento, mas o domingo chegou com a ressurreição. Sua história ainda tem páginas incríveis pela frente. Não perca a esperança. Ela é a âncora da alma. Milagres ainda acontecem. Não são apenas histórias do passado, nem exclusividade de pessoas super espirituais. Eles acontecem hoje, agora, muitas vezes de forma sutil, quase imperceptível. E é por isso que muitos não os reconhecem. Mas onde há fé verdadeira, há movimento do céu. E onde há confiança, há espaço para o extraordinário. Um milagre não precisa ser grandioso para ser real. Às vezes, ele vem num diagnóstico revertido, num livramento silencioso, numa paz inesperada no meio do caos. Deus não age para impressionar, ele age para transformar. E os sinais que ele envia são lembretes constantes de que ele está perto, atento, presente. O problema é que estamos tão distraídos que nem sempre percebemos. Quer viver mais milagres? Aumente sua sensibilidade espiritual. Ore com expectativa, peça com fé, mas também ouça com atenção. Leia os evangelhos e veja como Jesus operava milagres em meio à rotina.
e mantenha um coração grato. Quem reconhece o pequeno está pronto para o grande. Milagres e sinais são respostas visíveis de um Deus invisível. E Ele ama surpreender aqueles que esperam nele com confiança. Esperar é difícil, principalmente quando você vê os outros avançando, colhendo, conquistando, e você ainda está no campo do quase. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E isso exige algo que nem sempre a gente está disposto a oferecer: confiança no tempo dele. Confiar no tempo de Deus é aceitar que nem toda demora é negativa. Às vezes é proteção, outras vezes é preparação. O que parece atraso pode ser, na verdade, alinhamento. Quando você insiste em acelerar o que Deus quer amadurecer, o resultado pode ser raso. Mas quando você confia, mesmo sem entender, você planta sementes de fé que florescem no tempo certo e com frutos duradouros. Quer praticar essa confiança? Comece parando de comparar sua jornada com a dos outros. Leia Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Ore pedindo não apenas o que quer, mas o discernimento para saber esperar. E lembre-se, o tempo de Deus não te atrasa, Ele te posiciona. Porque quando chega o momento dele, nem o inferno inteiro pode impedir o que está reservado para você. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o que Ele pede vai contra a nossa lógica, nosso desejo ou nosso orgulho. Mas é exatamente na obediência que nascem os maiores milagres. Alinhar-se com a vontade de Deus é como ajustar a sintonia de um rádio. Quando a frequência está certa, a mensagem chega clara. E é isso que a obediência faz. Ela nos conecta com a direção certa. Deus não quer apenas que você creia nele. Ele quer que você caminhe com ele, passo a passo. Isso exige escolhas, renúncias e atitudes práticas. Às vezes, Ele vai pedir para você perdoar quem te feriu, largar aquilo que te prende ou dar um passo no escuro. Mas cada ato de obediência é uma chave que destranca algo poderoso no mundo espiritual. Obediência é fé em movimento. Quer se alinhar com Deus? Comece ouvindo com atenção. Leia João 15 e perceba o valor de permanecer. Peça sabedoria divina antes de tomar decisões. E quando o coração vacilar, lembre-se, Deus honra quem obedece. Ele não esquece de quem escolhe seguir, mesmo sem entender. Porque no fim das contas, alinhar-se com o céu é o caminho mais seguro, mesmo quando ele parece estreito. Se tem algo que cura feridas profundas, é se sentir verdadeiramente acolhido. E o amor paterno de Deus não é como o dos homens, limitado, falho ou condicional. Ele é o pai que corre ao encontro do filho, mesmo depois da queda. É aquele que abraça antes de perguntar, que ama antes de corrigir, que oferece colo mesmo quando você acha que não merece. Muita gente carrega uma imagem distorcida de Deus por causa das dores que viveram com figuras paternas. Mas Deus não é um pai ausente, nem distante. Ele é o pai que está ali todos os dias, esperando você voltar para conversar, para desabafar, para simplesmente estar. E quando você entende esse amor incondicional, tudo muda. A culpa dá lugar ao arrependimento sincero. A vergonha cede à restauração. Quer sentir esse acolhimento? Leia Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Ore com sinceridade, sem máscara, sem ensaio. Imagine Deus te ouvindo com atenção de pai, porque é exatamente isso que Ele faz. E não importa quantas vezes você caiu, Ele ainda está dizendo: filho, eu estou aqui. O amor paterno de Deus não te rejeita, Ele te reposiciona. Tempestades vêm sem aviso. De repente, tudo o que parecia estável começa a balançar e você se vê tentando se manter de pé em meio a ventos contrários. Mas é nesse momento que a resiliência entra em cena, não como uma força bruta, mas como a capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor grita para desistir. E essa resiliência não vem de você mesmo, ela vem da força interior que o Espírito de Deus desperta em quem confia. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades.
Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas completou com uma promessa. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A resiliência não nega a dor, ela escolhe continuar apesar dela. É como uma árvore que se curva com o vento, mas não quebra porque tem raízes profundas. Quer desenvolver essa força? Leia Tiago 1 e descubra como a perseverança gera maturidade. Ore pedindo sabedoria divina, mesmo que o céu pareça silencioso. Respire fundo, caminhe devagar se for preciso, mas não pare. Deus está contigo na tempestade. E quando o céu se abrir de novo, porque vai abrir, você vai perceber que saiu dela mais forte, mais sábio, mais inteiro. Orar é mais do que falar com Deus. É abrir a alma, alinhar o coração, silenciar o caos interno. E quando essa oração vem acompanhada de gratidão, ela se torna ainda mais poderosa. A oração muda situações, mas antes disso, muda a gente. E a gratidão nos ensina a enxergar bênçãos, mesmo no meio da dor. Tem gente que só ora em momentos de desespero, como se Deus fosse um pronto-socorro espiritual. Mas a verdadeira força da oração está na constância. É no hábito de conversar com o Pai todos os dias que sua mente se renova, sua fé se fortalece, sua perspectiva muda. E quando você começa a agradecer, mesmo antes de ver o milagre, o céu entende que você confia de verdade. Quer transformar seu dia? Comece e termine com oração. Não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade. Anote 3 motivos de gratidão por dia. Isso muda seu foco. Leia Filipenses 4, 6, 7 e veja como a oração com gratidão traz paz que excede o entendimento. O poder está em dobrar os joelhos e levantar em pé, porque quem ora e agradece já caminha como quem venceu, mesmo que o milagre ainda esteja a caminho. A vida é breve e tudo o que é material tem prazo de validade. Mas há algo que ultrapassa gerações, atravessa a morte e permanece para sempre: a herança espiritual. Não estamos aqui só para acumular conquistas visíveis. Estamos aqui para construir algo eterno, algo que começa em Deus, passa por nós e alcança outros. A maior riqueza que você pode deixar não cabe numa conta bancária, mas no coração de quem foi tocado por sua fé. A herança espiritual se constrói no secreto, nas orações que ninguém vê, nas sementes plantadas em silêncio, nas escolhas feitas por obediência. São essas atitudes que atraem as bênçãos eternas. Deus não recompensa apenas o sucesso visível, mas a fidelidade invisível. E mesmo que o mundo não reconheça, o céu está contando cada passo de fé, cada renúncia, cada gesto de amor. Quer cultivar essa herança? Ore pela sua geração, mesmo que ainda não tenha filhos. Ensine a palavra com sua vida. Leia 2 Timóteo 1:5 e veja como a fé da avó e da mãe moldou o destino de Timóteo. Viva com os olhos no céu e os pés na terra, porque a verdadeira herança é aquela que permanece quando tudo mais se desfaz. E essa, só quem caminha com Deus pode deixar. Todos nós, em algum momento, precisamos de um recomeço. Mas o verdadeiro recomeço não acontece quando mudamos de lugar, de trabalho ou de rotina. Ele começa dentro. A renovação da alma e da mente é um processo divino que transforma como você enxerga a vida, a si mesmo e o próprio Deus. Não é mágica, é milagre silencioso. É a prova de que a presença de Deus ainda restaura o que parecia irreversível. A mente é como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da culpa tomam conta. Mas quando você se alimenta da palavra, rega com oração e poda com obediência, os frutos começam a brotar. Pensamentos mudam, atitudes mudam e sua alma começa a respirar leveza outra vez. Quer renovar-se por dentro? Comece com Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Afaste-se do que contamina seus pensamentos. Escolha conteúdos que edificam, músicas que curam, pessoas que somam.
ore pedindo cura emocional e discernimento. E, acima de tudo, não tenha medo de começar de novo, porque com Deus, recomeçar nunca é fracasso. É um passo de fé rumo a algo maior. Agora que você recebeu essa série de verdades espirituais, fica uma pergunta: o que você vai fazer com tudo isso? Vai guardar só para si ou permitir que essa mensagem transforme sua forma de viver, de sentir, de caminhar com Deus? Porque nenhuma palavra é solta ao acaso. Se você chegou até aqui, é porque o céu quis falar com você e falou. Talvez Deus não tenha mudado ainda o cenário ao seu redor, mas Ele já começou a mudar algo dentro de você. E essa mudança interna é o começo de uma nova história. O que você ouviu hoje não é o fim de um vídeo, é o início de um despertar, um chamado silencioso, mas urgente. E agora, o próximo passo é seu. Então eu te pergunto, o que o Espírito Santo está te pedindo hoje? Qual decisão você vem adiando? Qual atitude você precisa tomar agora? Pense com carinho, ore com sinceridade e lembre-se, toda transformação começa com uma resposta. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Tem muita gente esperando por uma palavra e ela pode chegar através de você.